2 Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 16, o 17 e o 18. Diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse texto fala muito conosco. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque do Novo Testamento, que é a parte que toca mais a igreja nos dias de hoje, que traz esses ensinamentos práticos, o apóstolo Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. Boa parte dos 27 livros do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu. E a maioria dessas cartas, as igrejas, são instruções de como o povo deveria proceder. Não somente como deveria proceder na igreja, mas são palavras de estímulo, de esperança, para permanecerem firmes no evangelho que Jesus estava pregando. E aqui, no livro de Coríntios, ele começa dizendo nesse texto: por isso não desanimamos. E eu percebo, poderia dizer que somente através da minha vida, mas eu creio que vocês também, nós nos desanimamos às vezes. Nós nos desanimamos ao longo da semana, nós nos desanimamos às vezes com notícias, com situações, com o rumo que às vezes a nossa vida toma, e nós tendemos a nos desanimar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: mas nós não desanimamos. E ele ainda fala: pelo contrário. Então ele está dizendo que existe uma forma de viver acima do desânimo. E parece algo impossível, mas não é. E ele vai nos mostrar como. E ele diz aqui: mesmo que o nosso homem exterior, que o nosso corpo natural se corrompa, que nós venhamos a envelhecer, que nós venhamos a sentir dor aqui, dor ali, estarmos cansados mais frequentemente, mesmo que o estresse do dia a dia deixe os nossos cabelos brancos, para quem tem cabelo, e para quem não tem, é porque já se estressou e o cabelo caiu. Mesmo que isso aconteça, ele diz assim: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, que o nosso homem exterior ele venha a definhar com o passar do tempo, o nosso homem interior, ele está falando da nossa essência, do nosso ser espiritual, de quem nós somos de fato, se renova dia a dia. Então nós entendemos, que o nosso homem natural, ele definha, e o nosso homem natural, ele se renova de dia em dia. E depois ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Como Paulo escrevia para o povo de Coríntios, e era algo bem comum na época, ele está falando aqui justamente fazendo menção e trazendo o exemplo de uma balança, aonde em uma balança ele tinha o peso, que era a medida, de fato, digamos assim, e a leve e momentânea tribulação. Então ele está dizendo que em uma balança, a leve e momentânea tribulação, ela não tem como pesar mais do que o eterno peso de glória, que está acima de toda a comparação. A nossa leve e momentânea tribulação. E aí ele segue descrevendo nesses 2 versículos adiante como que nós vamos conseguir equilibrar essa balança para que o peso da nossa leve e momentânea tribulação não venha a interferir no peso de glória que nos é destinado. E ele fala dizendo: não atentando nas coisas que se veem, mas
nas que não se veem. A palavra atentar aqui no original significa fixar os olhos. Então ele está dizendo assim, não fixando os olhos nas coisas que se veem. Olha que coisa antagônica, né? Como é que eu vou fixar os olhos em algo que eu não vejo? Porque aqui os olhos que ele está dizendo não são os olhos naturais. E é sobre isso essa mensagem nessa noite, sobre os olhos da nossa fé. Então ele está dizendo, eu não quero, vocês têm que atentar nas coisas que não se veem, ou seja, fixar os olhos naquilo que vocês não podem ver. E a compensação na balança vem mediante nós fixarmos os nossos olhos, com os nossos olhos da fé, nas coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos, elas são temporais. Elas são terrenas, são mesquinhas, são pequenas. Mas as coisas que não se veem, elas são eternas. É por isso que o nosso homem natural, à medida que busca as coisas naturais que passam, aonde a traça e a ferrugem corroem, ele se corrompe. Mas à medida que com os olhos da fé nós olhamos as coisas que não se veem, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E essa é a grande chave que o apóstolo Paulo nos traz aqui. Na nossa forma de enfrentarmos o desânimo que nos acomete dia após dia. Basta ligarmos a televisão, basta vermos as notícias no celular, basta o conversarmos com as outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que quando vocês param para conversar com as outras pessoas, a cada 10 pessoas, 9 pessoas, se não todas, elas falam de problemas da sua vida. Porque a minha situação está assim, porque na minha família está assado, porque o custo dos produtos está muito alto, porque o mercado está ruim, porque está muito calor, porque está muito frio, porque isso, por aquilo. As pessoas tomadas pelo desânimo. Mas a forma de nós vencermos o desânimo é com os olhos da fé. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Mas para nós andarmos por fé, isso é redundante, porque falamos sempre sobre isso, nós precisamos saber o que é fé. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é uma convicção que eu tenho de fatos que eu ainda não compreendo. E quando eu olho para Deus e a forma como Ele age, eu não tenho como compreender naturalmente, senão com os olhos da fé. Deus sempre fez dessa forma. E a fé, meus irmãos, ela nos dá acesso direto ao milagre que nós esperamos. Às vezes nós esperamos o pregador que vem de fora com uma unção maravilhosa, que vai certamente orar para que a minha vida seja resolvida. Às vezes nós esperamos o mover do Espírito Santo que traga a unção, que despedaça todo o jugo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver uma mulher que sangrava há 12 anos, que ao passar Jesus, ela simplesmente no meio da multidão tocou nas suas vestes, e ele disse, quem me tocou? Seus discípulos disseram, todos estão te tocando, tu estás no meio de uma multidão. Eu percebo que de mim saiu o poder. E aquela mulher foi curada instantaneamente. Ou ainda o centurião, em relação ao seu servo, apenas uma palavra tua, Senhor, e o meu servo será curado. E ele foi curado. Quantas vezes nós vemos nas Escrituras Jesus dizendo, vai, a tua fé te salvou. Ou quando aquele homem paralítico que foi levado até Jesus em Cafarnaum e desceram sobre o telhado, a Bíblia diz, Jesus vendo-lhes a fé. O que alegra o coração de Deus é a forma como nós cremos, meus irmãos, em relação às situações que estão na nossa vida. A palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma. Hebreus capítulo 11, versículo 27, a Bíblia diz que Moisés ficou como quem vê o invisível. Eu gosto da história porque fala que Moisés estava pronto para liderar o povo na saída do Egito em direção à terra prometida. E a Bíblia diz que Moisés ficou como quem vê o invisível. Como é ficar como quem vê o invisível? É alguém gestar dentro de si um propósito.
que só vai se concretizar mediante a fé. As pessoas dizem que fé é dar um passo no escuro. Não, a fé não é dar um passo no escuro. Um passo no escuro para quem vê de fora. Mas para nós que estamos andando pela fé, nós sabemos exatamente o que vai acontecer com os olhos da fé antes que as coisas aconteçam de fato. E nós andamos e agimos e falamos e pensamos, gestando no nosso homem interior aquilo que Deus prometeu ao nosso coração e que vai se cumprir. Não da forma como nós pensamos, não do jeito como nós achamos que tem que ser, ou da forma que nós colocamos em nossa mente que vai acontecer ou projetamos, mas da forma que Ele vai fazer, porque os planos e sonhos e os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E eu não quero comparar a minha mesquinhez e os meus desejos com os planos maravilhosos do Senhor para a minha vida. Por isso precisamos, mediante a fé, confiar e gestar em nosso interior, cuidar, regar, plantar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Gênesis capítulo 15 nos fala sobre Abraão. Abraão não foi um exemplo bíblico. Abraão é chamado de o pai da fé. Abraão foi o maior exemplo de fé que nós podemos encontrar na Bíblia. Em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Meus irmãos, eu já paro aqui num instantinho, porque a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor. Às vezes nós colocamos a nossa fé na nossa própria palavra ou na forma como nós achamos que as coisas devem acontecer. Como que nós estivéssemos imputando diante do Senhor os nossos sonhos e desejos, reivindicando, porque nós achamos que tem que ser assim. Nós vamos ver no contexto que veio a palavra do Senhor a Abraão, em um tempo em que Abraão já havia esperado muito tempo pela promessa. Ele tinha uma promessa de ser pai de multidões, de ter um filho da promessa. E ele já estava velho e não recebia esse filho. E ele já estava questionando o Senhor, poxa, e nós vamos ler no texto aqui, ele questionando o Senhor. Mas no versículo que nós lemos diz, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor vem, todas as coisas mudam. Olha o que diz, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele lhe disse, será assim a tua posteridade. Versículo 8. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que foi imputado para a justiça? Para Abraão? O fato dele crer no quê? No que o Senhor havia dito mediante a sua palavra. Quantos anos tinha Abraão quando nasceu Isaque? 100 anos? Quantas vezes será que ele se questionou? Aqui nesse texto ele questiona o próprio Deus. Poxa, Senhor, tu me prometeu um filho, mas o herdeiro da minha casa será o filho de um servo. Onde está a tua promessa, Senhor? Tanto tenho pedido, tanto tenho crido, tanto tenho clamado, mas onde está a tua promessa, Senhor? E Deus responde a Abraão, sai da tua tenda e olha para as estrelas. Aqui,
Eu trago uma curiosidade. Gênesis 15, nesse mesmo capítulo, no versículo 12, diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Depois disso, depois dele ter recebido a resposta do Senhor, a Bíblia diz que, ao pôr do sol, caiu pesado sono sobre Abrão. Se caiu pesado sono sobre Abrão ao pôr do sol, antes disso, no mesmo dia, Deus disse para Abrão: sai da tua tenda e olha as estrelas do céu. Quando Deus disse para Abrão sair da tenda e olhar as estrelas do céu, não era noite, era dia. Deus estava dizendo para Abrão: olha para as estrelas do céu, mas é dia, não interessa. Tu vai ver com os olhos da fé aquilo que eu tenho para a tua vida. Deus ali já queria mostrar a Abraão que ele precisava ver com os olhos da fé. E a Bíblia diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão devia ver com os olhos da fé. Meus queridos, todas as Escrituras vão nos falar que nós, como cristãos, não devemos ver. O próprio livro de Samuel diz que Deus não vê como o homem vê o exterior. E que nós devemos ver com os olhos da fé. E isso é maravilhoso. É a possibilidade que Deus nos dá de crermos em algo que Ele traz ao nosso coração, mesmo sem se materializar. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, Tomé questionou a ele, e Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Vermos as coisas e crermos nela é fácil, é para qualquer um. Mas para nós que andamos por fé e não por vista, é diferente. É fácil nós olharmos, não é? Em relação à nossa semana, sairmos daqui com uma palavra que nos estimula e sairmos motivados para enfrentar a semana. É maravilhoso chegar na sexta-feira e olhar para trás e ver que a semana acabou e que deu tudo certo e Deus nos guardou. Mas no meio da semana, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos lutando, quando o inimigo nos acerca e traz os seus dardos inflamados, e as lutas que nós precisamos enfrentar, é nesse momento que nós precisamos crer no Senhor. Porque a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. Deus está olhando ao nosso favor. E nós precisamos crer nele como Abraão creu. Porque nós andamos por fé. Temos que crer, andarmos pela fé. É fácil? É claro que não é. Não é através da nossa mente, não é através do que nós achamos, do quanto nós trabalhamos, do quanto nós vamos à igreja. A fé é o simples ato de confiar no Senhor e entregar nas mãos dele a nossa vida e o nosso futuro, sabendo que mesmo que do nosso jeito, com as nossas forças, as coisas não se resolvem, é porque Deus tem o tempo e o modo dele para todas as coisas. Nós podemos fazer do nosso jeito. Sabe, irmãos, às vezes a gente crê em Deus, mas sempre com uma carta na manga, né? A gente crê que Deus nos sustenta, mas sabe que a gente dá o nosso jeitinho de se precaver em relação a todas as coisas. Quem de nós aqui já esteve única, exclusivamente, completamente dependente de Deus em algum momento da vida? Quem de nós? Eu lembro do Paulo Frank, já contei para vocês, e ele deu testemunho, está no livro dele que ele me presenteou, um devocional, que ele conta que quando ele era missionário no Exército de Salvação, junto com um outro jovem também, eles estavam, eu não lembro agora se em São Paulo, no Rio de Janeiro, e era domingo e eles não tinham o que comer. E eles se sentaram na mesa e disseram: vamos orar ao Senhor agradecendo pelo alimento, que eles não tinham na mesa para comer. O prato estava vazio. E enquanto eles oravam, a campainha tocou. E chegou uma senhora e disse assim: Deus me mandou trazer aqui um prato de comida. E ela disse assim: para vocês, tantas vezes por semana eu vou trazer o prato, porque foi o que Deus disse para fazer.
e eles não passaram fome. Ouvindo ele contar, parece algo tão simples, mas é uma história maravilhosa. Quando Deus disse para Moisés guiar o povo, Moisés guiou e de repente ele estava na frente do mar, ele não tinha o que fazer. Se ele soubesse que chegaria na frente do Mar Vermelho, talvez ele não tivesse nem saído do Egito. Mas ele precisou chegar no mar para que o mar se abrisse. Sabe? Às vezes a gente quer que Deus encaixe o plano dele no nosso plano, e é o contrário. É nós que temos que encaixar o nosso plano no plano de Deus. E a gente projeta tudo certinho, vou fazer isso, assim, vai ser assim, assim, assado, e de repente não é. E nós nos frustramos com Deus. Na nossa caminhada de fé, na igreja, na família, em todas as esferas da nossa vida, porque nós achamos, mas não é assim. No texto que nós lemos aqui de Gênesis, a Bíblia diz, eu vou reler aqui, no versículo 1 de Gênesis capítulo 15, ele diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Imagina o Senhor dizer isso para a gente. Dar-se o teu galardão vai ser sobremodo grande. Mas não é isso que eu vejo com os meus olhos naturais, Senhor. Mas tu precisa ver com os teus olhos da fé. A vida de vocês vai ser sobremodo abençoada, mas não é isso que vocês estão vendo. A minha família vai ser salva em nome de Jesus, mas eu creio, estou pedindo ao Senhor, mas não estou vendo. Mas não estás pedindo ao Senhor? Não colocou diante dele? Foi assim com Abraão. Foi assim com Moisés. Esse texto me chamou tanta atenção, esse texto que eu li de Hebreus 11, 27, a Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Vocês já pensaram se Deus, em um lapso temporal, rápido, Ele nos permita ver com os olhos da fé aquilo que Ele está planejando, como seria? Aí seria fácil, porque a gente ia crer, né? Mas Deus não quer, Deus quer que nós creiamos nele e descansemos nele. E sabe, irmãos, nos preocuparmos significa nos pré-ocuparmos com algo que ainda não aconteceu. Nos preocuparmos não significa confiar em Deus. Se eu confio em Deus, eu não me preocupo. Antes eu preciso me ocupar com as Escrituras, ocupar o espaço da minha mente, do meu coração, com a palavra de Deus. Romanos, capítulo 4, a partir do 18, Paulo diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, sua esposa, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, diga comigo, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo está dizendo que o mesmo que aconteceu com Abraão, pelo fato dele crer em Deus, mediante Jesus Cristo, acontece conosco. Se
nós crermos. Quando nós estamos rodeados de situações e nós precisamos contextualizar o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de incredulidade, um tempo de iniquidade, um tempo de amor frio das pessoas, um tempo de vidas bagunçadas, um tempo de princípios e valores quebrados, um tempo onde a palavra de Deus é atacada pela mídia, pela sociedade, pelas ideologias pautadas pelo inimigo. Paulo diz, quando eu estou fraco é que eu sou forte. É num tempo desses e para um tempo desses que nós precisamos nos fortalecer na fé. Como está escrito nesse texto. Abraão, mesmo levando em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada da esposa, ele não enfraqueceu na fé. Não enfraqueceu na fé. E pela fé, ao contrário, pela fé, ele se fortaleceu. Ele não se fortaleceu pelo dinheiro que ele tinha no banco. Ele não se fortaleceu pelo carro que ele tinha na garagem. Ele não se fortaleceu pelo esposo que tinha, pela esposa que tinha. Ele não se fortaleceu pelos bens. Ele não se fortaleceu pelas amizades, pela família. Ele se fortaleceu na sua fé. Isso foi o que Deus levou em conta. Por isso foi imputado por justiça. O que Deus leva em conta é a nossa fé. A capacidade que nós temos de confiar nele. E Deus quer que nós confiemos a vida nele. Então, saiam daqui hoje entregando as chaves da casa, do carro de vocês, eu não estou falando literalmente, tá? É só um exemplo, nas mãos do Senhor. E diga, Senhor, aqui está o controle da minha vida, não está mais nas minhas mãos, está nas tuas mãos. E descansem. Nosso trabalho não é nos preocuparmos com o que Deus tem que fazer. É sabermos, não como, mas que Ele vai fazer. Como vai fazer não nos interessa. Como que Ele colocou o filho no ventre amortecido de Sara, não é para a gente saber. Como que Ele abriu o mar vermelho, não é para a gente saber. Que o Filipe foi, depois de batizar o eunuco, foi arrebatado aos céus, não é para a gente saber. Como que o paralítico levantou lá em Cafarnaum? Ou aquele da Porta Formosa? Ou a mulher do fluxo de sangue? O endemoniado de Gadara? Não é para nós saber, porque não somos nós quem fazemos. É Deus quem faz. O que Ele requer de nós é fé para vermos os milagres. Porque isso é o que vai nos ser imputado para a justiça. Assim como foi com Abraão.